Uma imagem sombria e impactante está camuflada, escondida por trás da nova capa da revista The Economist, que vai fazer referência ao ano 2026. Ao longo dos últimos vídeos, nós analisamos as imagens superficiais, aquela bagunça que está na capa da revista The Economist lançada nesse ano de 2025. Mas, e se nós formos além? Dessa vez, a família Rothschild fez a mais sombria e obscura capa que eles já fizeram em toda a história da revista The Economist, colocando uma mensagem subliminar pesada e que vai mostrar o que nós iremos ver no ano de 2026, no próximo ano. Você está preparado para ver essas informações? Essa é a capa da revista, da forma que a população vê. Uma coisa muito interessante e importante é, eu posso retirar apenas as cores azuis, como você está vendo aí na imagem, deixando as cores vermelhas. Nós sabemos que a divisão política que temos no mundo hoje, e principalmente nos Estados Unidos, e até mesmo no Brasil, vai separar o vermelho e o azul. Nós estamos vendo apenas as informações que vão fazer referência à direita, por exemplo, porque nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a direita é representada pela cor vermelha. Se nós retirarmos apenas o vermelho e mantermos o azul, nós recebemos informações diferentes. Mas, e se nós formos além? Se nós mantermos todas as cores por enquanto e simplesmente transpassarmos uma imagem de forma horizontal sobre a outra, como que você está vendo aqui. Antes de você ver essa bagunça, eu quero te lembrar. Na capa da revista do ano passado, nós vimos um rosto por trás dela. Esse rosto é de Peter Brabeck-Letmathe, o novo líder do Fórum Econômico Mundial. E curiosamente, estamos vendo o olho de Peter Brabeck-Letmathe sendo estampado na capa da revista The Economist 2025, fazendo uma grande referência a uma sociedade secreta chamada Black Eye Club. Elon Musk entrou em 2025 para essa sociedade. Eu queria perguntar rapidamente, Sr. Musk, o seu olho está bem? O que aconteceu com o seu olho? Notei que há um hematoma aí. E muitas outras celebridades da indústria da música, do cinema, líderes políticos e até mesmo pessoas da elite global. Se você não sabe a respeito disso, eu sinto lhe dizer, você ainda dorme. E nesse momento você tem a grande oportunidade de não dormir mais, porque eu estou mantendo por algumas horas extras o acesso em dobro do canal secreto. Você pode clicar no link que está na descrição e acessar o canal secreto ganhando um ano de acesso grátis nesse exato momento. Isso faz com que conhecimento censurado, banido do sistema, e todos os documentários que eu trago informações que vão literalmente explodir o seu entendimento podem estar agora ao seu alcance por menos de 20 centavos por dia. Quanto vale o seu conhecimento? Mas isso vai até a meia-noite de hoje. São as últimas horas. Eu segurei ao máximo essa promoção de Black Friday para que você possa ter um conhecimento merecido. E documentários como o Black Eye Club ou até mesmo o Skull and Bones estão sendo liberados nos próximos dias dentro do canal secreto. Você vai perder a oportunidade de ver informações que vão fazer com que você entenda completamente como funciona esse grande reset, incluindo o plano sombrio de Klaus Schwab. Então clica nesse link que está na descrição, participa agora junto comigo lá, pois hoje mesmo você consegue mudar completamente o seu entendimento com tais informações. Peter Brabeck-Letmathe entra no lugar de Klaus Schwab. E todo esse plano está nas mãos dele agora. Nós, observando a revista The Economist 2026, percebemos que esse plano vai mais além. E é assim que nós começamos a ver essa imagem sombria. Nós, na capa comum, já tínhamos aquela confusão de informações. Agora, transpassando uma sobre a outra, deixando com uma certa transparência e vendo a imagem espelhada uma por cima da outra, nós temos muita informação. Olha isso. A começar que, se você olha isso de longe, da forma que eu estou vendo aqui, o que te lembra de certa forma isso? Algo que vimos muito no ano 2020. Algo que faz referência ao C-19. Observe isso. Não parece de certa forma um vírus cheio daquelas pontinhas a qual nós vimos muito a respeito do Covid? Bom, esse vírus
está sendo bombardeado por medicamentos. Você vê que na imagem inteira nós temos comprimidos, cápsulas, seringas com referência a vacinas. Então, nós podemos muito bem estar vendo o início de algo que vai ser a segunda temporada de tudo que já vivemos no ano 2020, se iniciando em 2026. Pode ser um prelúdio. Nós temos o pão e circo, como mostrado, que está sustentando tudo isso. Porque o pão e circo vem para te distrair, enquanto nos bastidores a própria elite continua com seus sombrios planos. E se eu der um zoom maior aqui nessa imagem? Olha isso, nós começamos a ver algo que é realmente pesado, algo que chama a atenção. Observe aqui onde nós temos as espadas que fazem referência ao Skull and Bones, mais um braço da maçonaria, aquela sociedade secreta que não tem sentimentos, conhecidos pelo número 322 e conhecidos também por manter um segredo pleno sobre a própria sociedade. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322? Esse jornalista, qual você viu, curiosamente, pouco tempo depois da entrevista, teve um ataque cardíaco fulminante. Ele estava perguntando a George Bush se ele e o seu opositor político, esquerda e direita, os quais estavam disputando eleições na época, faziam parte do Skull and Bones. Não era engraçado? Dois caras da mesma sociedade disputando eleições como se estivessem de lados opostos. Esse repórter, infelizmente, perdeu a sua vida pouco tempo depois. It is my sad duty to report this afternoon that my friend and colleague Tim Russert, the moderator of Meet the Press and NBC's Washington Bureau Chief, collapsed and died early this afternoon. O que aconteceu? Um ataque cardíaco fulminante. Pronto, encerrou o assunto por aí. Aqui, nós temos então algo que sai por trás de tudo isso. Quem é que é adorado naquela sociedade discreta, a própria maçonaria? Aqueles que o Skull and Bones são um braço. Estamos falando do próprio bode. Dizem que a maçonaria tem segredo. E esse segredo, o maçom só conta pro bode. Você já viu a estrela como é que é? Estrela de 5 pontos? Se você colocar ela com a ponta para cima, ela vira uma estrela de Deus. Mas se você botar para a cabeça baixa, ela vira a figura de um bode. Que se observarmos, na testa do próprio Baphomet, nós temos um pentagrama. Observe muito bem essa imagem aqui. As espadas, da forma que estão cruzadas na capa da revista, formam um pentagrama. Esse pentagrama vai dar amparo, origem a uma imagem que está sendo formada aqui. Ó. Você está vendo onde eu estou passando o mouse? Pois pronto. Aqui está sendo formada a imagem de quem? Do próprio Baphomet, porém de forma subliminar. E você entenderá cada um dos detalhes, pois nós vamos analisar isso aqui, pois é isso que os caras estão colocando para o ano de 2026. O Baphomet é venerado dentro da própria maçonaria. Ex-maçons já deram seus depoimentos após se arrependerem de tudo isso e não aceitarem se ajoelhar a Baphomet. O rito de iniciação no grau menor, no rito escocês antigo e aceito, consiste em que o candidato, aquele que se inicia nesse grau, é conduzido dentro do templo da loja pelo vigilante primeiro e o vigilante segundo, até o centro do mesmo, até o centro do templo da loja, onde está a imagem de Baphomet, deus andrógeno, que é uma clara encarnação do demônio, muito reconhecível dentro da cultura ocidental. É uma das representações mais clássicas. É uma encarnação luciferina, porque na maçonaria distingue-se entre o satânico e o luciferino. No fundo, para confundir as pessoas, pois Lúcifer é quem supostamente traz a luz ao homem ou uma criatura positiva. E aí é necessário fazer uma escolha entre a cruz cristã ou a cruz de Baphomet. A cruz de Baphomet, a luz que emana da cruz de Baphomet, que é
à luz da iniciação que vem, segundo as constituições de Anderson, por toda uma linha oculta no Antigo Testamento que nos leva finalmente a Lúcifer. E em outros rituais maçônicos, faz-se praticamente o mesmo para escolher finalmente a luz de Baphomet. Após vermos como centro das atenções aqui o pentagrama, podemos observar que tais espadas estão transpassando quem? O próprio Donald Trump, tanto de um lado quanto do outro. Olha isso. Donald Trump aparentemente sofrerá uma grande retaliação no ano de 2026. E tudo isso, de certa forma, controlado pela própria elite. Por quê? Envolvendo Donald Trump, você vê aqueles cabos que vão fazer aqui a imagem de um rosto, passando por ele e chegando nos cérebros, tanto do lado esquerdo, olha como é que se encaixou, quanto do lado direito. Nós temos por detrás dos cérebros digitalizados, com informações digitais, possivelmente um chip da Neuralink, do próprio Elon Musk, com o presidente da Índia aqui por detrás, que está fazendo o seu gesto para baixo e o seu gesto para cima, uma mão para cima e uma mão para baixo, fazendo referência ao próprio Baphomet. A Índia aqui hoje é o país com a maior quantidade de pessoas no mundo. A maior população mundial está na Índia. Então, aparentemente, esse controle de massas iniciará por lá. Serão, de certa forma, cobaias desse chip digital que o próprio Elon Musk vai colocar no cérebro das pessoas. Put a chip in your brain to control your mind. Então, a Índia sendo uma cobaia, o seu presidente fazendo a veneração a Baphomet, a dualidade de Baphomet, apontando para cima e apontando para baixo, está interligado o que passa pelo meio, assim, por dentro de Donald Trump, como podemos ver, e traz aqui a formação de um rosto. Um rosto realmente estranho, um rosto com um crânio alongado. Quem é que se lembra de um vídeo que eu fiz alguns anos atrás que mostrou um homem bem estranho, de certa forma com um crânio levemente alongado em uma das audiências de Donald Trump? Trump arraignment yesterday. Watch his eyes. Watch his eyes. Definitely not normal. There were a few of him there like this. Very obvious that we're in a spiritual. Inclusive, uma mulher que virou chacota no mundo, Karen Hughes. Ela foi presidente do Banco Mundial, tinha um alto cargo. Revelou algumas informações sobre seres com crânios alongados, chamados de Homo capensis, e simplesmente foi demitida e hoje é transformada em uma teórica da conspiração, virou chacota no mundo. Bankers, who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this ice age. Aqui nós temos um ser com crânio alongado e, curiosamente, a faixa preta do bolo faz referência a chifres. Se nós descermos um pouco mais pelo corpo, entre aspas, desse ser, nós já vimos o pentagrama, que é o símbolo de invocação dele, a estrela de 5 pontas. Nós vemos aqui outras informações interessantes nessa parte aqui. O que estamos vendo? A androgenia. O órgão sexual feminino aqui e um órgão sexual masculino aqui, que vai completar o nosso raciocínio do próprio Baphomet, pois ele é metade homem, metade mulher. E é um dos temas os quais eu estou abordando com veemência dentro do canal secreto, pois é a pior agenda que temos no momento. Nós temos 3 documentários lá que vão fazer com que somente se abra de uma forma gigantesca. A Agenda Trans, Os Segredos da Indústria e Os Invertidos.
Eu recomendo que você clique no link que está na descrição e assista esses 3 documentários para que você possa ter a sua mente aberta. Os 2 primeiros já estão liberados e o terceiro será liberado nos próximos dias, invertidos. Isso fará com que você possa claramente entender por que o ano de 2026 será regido pelo próprio Baphomet. E por um acaso você já reparou o número de celebridades que fazem a promoção desse evento, a propaganda disso tudo? É progressivo. Fazem você amar uma celebridade que parece inocente, como por exemplo Kristen Stewart. No início de sua carreira, ela era simplesmente fenomenal. Os adolescentes se apegam a essas figuras e acabam confiando nelas. E então, esses mesmos ídolos, ou essas mesmas musas, começam a mudar, adotando comportamentos e valores sombrios e satânicos. Seus filhos, que lhes são fiéis, os seguem nessa transição. Tudo meramente planejado. Olhe agora. Olhe o rosto de Kristen Stewart exatamente agora. Não se pode mais dizer se ela é um homem ou uma mulher. Esse é o próprio objetivo. Eles vão revelando progressivamente que as celebridades são trans e as pessoas devem estar prontas para aceitar isso. Now this sounds gay as hell. And by gay I mean incredibly cool. Se os jovens da nossa geração falam gírias, eles fazem isso justamente porque os seus ídolos fizeram isso antes. I want to work with you, bro. I want to be around that. I want to watch you do great things. I am very happy to help slow clap you tonight. I love you. Yeah. Wow. That is an incredible feeling. Thank you for that alone. Se isso não te faz pensar, eu não sei simplesmente mais o que você precisa. Não esqueça, as celebridades que você tanto admira são os primeiros agentes da propaganda e agora elas usam seus filhos para normalizar as práticas da elite psicopata. Eles estão fazendo de tudo para te androgenizar, fazer com que você tenha uma desconstrução mental e principalmente fazer com que você tenha uma confusão de gênero, principalmente para crianças e adolescentes. Isso vai mudar completamente os rumos da sociedade nos próximos anos, pois é assim que eles mantêm um controle total. Nessa imagem, nós vemos claramente, de forma subliminar, que o próprio Baphomet está aqui por trás. Se nós olharmos outros pontos, nós vemos imagens sombrias por aqui, como esse bicho, que aparentemente tem 2 olhos e está sentado para lá, com 8 braços, esse outro aqui que parece uma espécie de animal, ou subindo aqui para cima, também vemos algo como uma espécie de mosca, podemos dizer assim, onde tem os 2 braços aqui, né? A mão direita e a mão esquerda, com um gesto de campeão, aquele mesmo gesto feito pelo próprio Trump, quando teve aquele atentado, o qual o disparo passou ali perto da sua orelha. Para finalizar, antes de falar a respeito das cores azuis e vermelhas, as quais eu deixarei para analisar em um próximo vídeo, isso daqui já está ficando longo demais. Caso você queira, deixe aí nos comentários se você quer que eu faça essa análise mostrando a divisão entre direita e esquerda aqui. Nós temos que observar algo interessante. Lembra que eu falei para você, na análise completa da capa, se você não assistiu, recomendo que assista, se não estiver mais no canal principal, está dentro do canal secreto. Nós temos o voto errado, um voto onde eles colocam um X, um voto que realmente pode fazer referência ao Brasil, pois 2026 é um ano de eleições. Nós, vendo a capa dessa forma, podemos ter certeza que esse voto também será um voto de sacrifício. A pessoa a qual eles irão colocar no poder no ano de 2026, a qual é a pessoa errada, entre aspas, pois esse voto tem um X, é uma pessoa que irá executar uma espécie de sacrifício. Pois aquele vinho derramado está aqui, está saindo de dentro da própria urna, como sangue. Ele coloca o voto aí dentro, ao mesmo tempo nós podemos ver que as urnas estão despejando sangue. O negócio é realmente sombrio. Olhando a capa agora de uma forma mais aprofundada, com calma, nós vemos que esses caras estão dominando. E, claramente, para finalizar, aqui onde temos o pentagrama, também temos o esquadro
e o compasso maçônico. Você vê claramente a imagem do símbolo principal da maçonaria, o esquadro e o compasso. E que envolve o Skull and Bones, caveiras e ossos, envolve também o Black Eye Club. Tudo completamente interligado. Está com os olhos abertos? Recomendo que você abra os seus olhos e prepare-se para o ano de 2026, pois esses caras aqui, eles não dão um ponto sem nó. Estamos vendo claramente os seus planos, agora de uma forma mais profunda. Compartilhe esse vídeo, me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Se for novo ou nova, inscreva-se nesse canal. Eu te aguardo no próximo vídeo e te aguardo no canal secreto. Valeu!